Você já teve que deixar alguém para trás? Não estou falando de uma mudança de cidade, de um relacionamento que acabou, de um amigo que se afastou. Estou falando de olhar nos olhos de alguém que te ama incondicionalmente, que confia em você com cada fibra do ser, e dizer adeus. Sabendo que essa pessoa não vai entender. Sabendo que ela vai esperar. Sabendo que você está quebrando um coração que só sabe amar. Bento fez isso. E ele passou 12 anos tentando esquecer. Mas tem coisas que a gente não esquece. Tem coisas que ficam grudadas na alma, como uma cicatriz que nunca para de doer. E para Bento, essa cicatriz tinha nome. Tinha pelo dourado. Tinha olhos castanhos que o olhavam como se ele fosse a única coisa que importava no mundo inteiro. Max. Bento estava no aeroporto. São Paulo, Terminal Internacional. Era uma terça-feira chuvosa de março, dessas que o céu fica tão cinza que parece que nunca mais vai amanhecer. Ele tinha uma mala grande, uma mochila nas costas, um passaporte novo no bolso. E um buraco no peito que nenhuma bagagem conseguia carregar. Fazia 3 dias que ele tinha deixado Max no abrigo. 3 dias, 72 horas, 4.320 minutos. Mas parecia uma vida inteira. Bento se lembrava de cada segundo daquele dia. Como se fosse uma cena de um filme que tocava em looping na cabeça dele, sem parar, sem pausar, sem dar trégua. Ele tinha chegado no abrigo de manhã cedo. Max estava no banco de trás do carro, sentado, olhando pela janela com aquela curiosidade de cachorro que acha que todo passeio é uma aventura. A língua para fora, o rabo balançando devagar. Ele não sabia. Ele não tinha a menor ideia do que estava para acontecer. E isso, de certa forma, era pior. Bento estacionou. Ficou ali, parado, com as mãos no volante, olhando para o prédio simples à frente. Abrigo Municipal de Animais. As letras estavam desbotadas, a tinta descascando. Tinha grades nas janelas. Um portão de ferro enferrujado. O cheiro de desinfetante e urina misturados vinha de dentro. Max encostou o focinho gelado no pescoço de Bento. Aquele jeito carinhoso, pedindo atenção. Bento fechou os olhos. Respirou fundo. Tentou não chorar. Vamos lá, garoto. Ele abriu a porta. Max pulou para fora, todo empolgado, cheirando o chão, as árvores, os postes. Para ele, era só mais um lugar novo. Mais uma aventura com o dono que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo. Bento pegou a guia. Max olhou para ele, esperando. Esperando o comando, o carinho, a palavra. Sempre esperando, sempre confiando. E Bento o levou para dentro. A funcionária do abrigo era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num rabo de cavalo, cansada. Ela olhou para Max, depois para Bento. Documento? Bento entregou o RG. A mulher pegou uma ficha, começou a preencher. Perguntas padrão: nome do animal, idade, raça, vacinação, motivo da doação, motivo da doação. Bento abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Estou me mudando para fora do país. Não posso levar ele. A mulher não levantou os olhos. Só continuou escrevendo. Ela já tinha ouvido isso 1000 vezes. Mais uma história. Mais um cachorro. Mais uma desculpa. O senhor sabe que talvez ele não seja adotado, né? Cachorro adulto, especialmente um grande assim, é difícil. As pessoas querem filhote. Bento sabia. Claro que ele sabia. Mas o que ele podia fazer? Clara tinha sido clara. Se ele quisesse ir com ela para a Alemanha, para aquela oportunidade única de trabalho, de vida, de futuro, Max não podia ir. Não é prático, Bento. É caro demais levar cachorro para a Europa. As regras, a quarentena, o transporte. E lá a gente vai morar num apartamento pequeno. Não tem espaço. Não faz sentido. E Bento, covarde que era, tinha concordado. Tinha escolhido a mulher. Tinha escolhido a carreira. Tinha escolhido o futuro. Tinha deixado Max para trás. A funcionária terminou de preencher a ficha. Pegou a guia das mãos de Bento. Max, sentado ao lado dele, encostou a cabeça na perna do dono.
Aquele gesto que ele sempre fazia. Aquele gesto de, estou aqui, estou com você, está tudo bem. Mas não estava tudo bem. O senhor pode se despedir. Bento se ajoelhou, olhou para Max, olhou para aqueles olhos castanhos, brilhantes, cheios de amor. Max balançou o rabo, lambeu o rosto de Bento. Feliz, sempre feliz quando estava perto dele. Bento abraçou Max, enterrou o rosto no pelo dourado, quente, macio. O cheiro dele, o cheiro que Bento conhecia de cor. Aquele cheiro de cachorro, de sol, de casa. Me desculpa, garoto, me desculpa. Max não entendeu as palavras, mas sentiu a emoção. Ele lambeu as lágrimas que escorriam pelo rosto de Bento, tentando consolar, tentando dizer, está tudo bem, eu estou aqui. Mas Bento não estava ali. Não de verdade. Ele estava indo embora. Ele se levantou. A funcionária puxou a guia. Max deu alguns passos, seguindo. Mas então ele parou, virou a cabeça, olhou para Bento, esperando Bento ir junto, porque eles sempre iam juntos. Para todo lugar, sempre. Mas Bento não foi. Ele ficou parado ali, vendo Max ser levado para dentro. Vendo ele olhar para trás, 1, 2, 3 vezes. Vendo o rabo que balançava diminuir o ritmo. Vendo a confusão nos olhos dele. Vendo o momento exato em que Max percebeu que algo estava errado. E então a porta se fechou. E Max sumiu. E Bento desabou ali mesmo, no meio daquele abrigo fedorento, chorando como não chorava desde criança. Chorando porque tinha acabado de trair o único ser que nunca tinha traído ele. Se você já teve que tomar uma decisão impossível, uma decisão que destruiu um pedaço de você, deixa o like. É um jeito de dizer, eu entendo. E me conta nos comentários, você já se arrependeu de algo tão profundamente que a dor nunca passou? Bento e Max, eles tinham se conhecido 9 anos antes daquele dia horrível. Bento tinha 31 anos. Trabalhava como designer gráfico numa agência pequena. Morava sozinho num apartamento minúsculo de 1 quarto em Pinheiros. Não tinha namorada. Não tinha muitos amigos. Tinha uma vida funcional, vazia, repetitiva. Acordava, trabalhava, voltava, dormia. Fim, recomeço. Até que um dia, voltando do trabalho, ele viu. Era um filhote. Um Golden Retriever de uns 3 meses, sujo, magro, tremendo de frio dentro de uma caixa de papelão na calçada. Tinha um papel colado. Adote, por favor. Não posso ficar com ele. Bento passou direto. Não era problema dele. Ele não tinha tempo para cachorro. Não tinha espaço. Não tinha estrutura. Mas quando chegou em casa, não conseguiu parar de pensar. Naquele filhote, sozinho, com frio, com medo. E ele voltou. O filhote ainda estava lá. Já era noite. Fazia frio. Ele estava encolhido no fundo da caixa, tentando se aquecer. Quando viu Bento, levantou a cabecinha. E olhou para ele. Só olhou. Com aqueles olhos enormes, castanhos, brilhantes. E Bento soube, naquele segundo, que não ia conseguir deixar ele ali. Ele pegou a caixa. Levou para casa. Deu banho no filhote na pia da cozinha. O pelo loiro ficou brilhante, macio. O filhote tremeu o tempo todo, mas não chorou. Só olhava para Bento, confiando. Bento o secou com uma toalha velha. Deu comida, água. E quando colocou ele no chão, o filhote não saiu de perto. Ficou ali, grudado na perna de Bento. Como se dissesse, você me salvou, agora eu sou seu. E ele era. Bento o chamou de Max. Não sabe por quê, o nome simplesmente veio. E Max respondeu. Balançou o rabo. E a partir daquele dia, Bento não estava mais sozinho. Max cresceu. Virou um Golden Retriever lindo, grande, dourado, com aquele jeito gentil que a raça tem. Ele não era só um cachorro. Ele era companhia. Era presença. Era amor incondicional em forma de pelo e rabo balançando. Max esperava Bento na porta todo dia. Não importava que horas Bento chegasse. Max estava lá, sentado, olhando para a porta, esperando.
E quando Bento entrava, Max explodia de alegria. Pulava, girava, latia, lambia. Como se Bento tivesse voltado de uma guerra, não do escritório. Eles faziam tudo juntos. Caminhadas no parque todo fim de semana. Max correndo atrás de bola, trazendo de volta, pedindo para jogar de novo, de novo, de novo. Noites no sofá, Max com a cabeça no colo de Bento enquanto ele assistia televisão. Manhãs de sábado preguiçosas, Max dormindo na cama com ele, roncando baixinho. Max não era perfeito. Ele roía sapato, babava no sofá, roubava comida da mesa quando Bento não estava olhando. Mas Bento não ligava, porque Max era dele, e Bento era de Max. Era uma parceria, um ao lado do outro. Sempre. Até que Clara apareceu. Bento conheceu Clara num happy hour da agência. Ela trabalhava em marketing, era alemã, estava no Brasil temporariamente. Loira, olhos azuis, sotaque que Bento achava charmoso. Ela era diferente de todas as mulheres que ele tinha conhecido. Confiante, decidida, ambiciosa. Eles começaram a sair, e foi bom. Clara era divertida, inteligente, desafiadora. Ela o fazia querer ser melhor, querer mais da vida. Mas Clara não gostava de Max. Não que ela fosse cruel. Ela só era indiferente. Ela não entendia por que Bento deixava Max dormir na cama. Por que ele cancelava compromissos se não tinha ninguém para ficar com Max? Por que ele gastava tanto dinheiro com ração cara, com veterinário, com brinquedos? É só um cachorro, Bento. Mas Max não era só um cachorro. Bento tentou fazer Clara e Max se darem bem. Mas Max, sempre tão sociável, ficava distante de Clara. Não ia perto. Não deixava ela fazer carinho. Era como se ele sentisse. Como se soubesse que ela não gostava dele. Que ela queria ele fora da vida de Bento. E Clara realmente queria. 2 anos de relacionamento. Clara recebeu uma proposta. Voltar para a Alemanha, trabalhar numa multinacional, salário incrível, carreira dos sonhos. E ela queria que Bento fosse com ela. Vem comigo. A gente pode ter uma vida incrível lá. Você consegue emprego fácil, com o portfólio que você tem. A gente pode morar junto, construir algo de verdade. Um futuro. Bento ficou tentado. Claro que ficou. Era uma oportunidade única. A chance de recomeçar. De ter uma vida que ele nunca imaginou possível. Mas tinha Max. E o Max? Clara suspirou. Aquele suspiro de quem já esperava a pergunta e já tinha a resposta pronta. Bento, não dá para levar. É caro, é complicado, e lá a gente não vai ter espaço. Apartamento pequeno, a gente trabalhando o dia inteiro. Não é justo com o cachorro. Então eu não vou. Você está me dizendo que vai escolher um cachorro ao invés de mim? Ao invés do nosso futuro? E ali estava. A escolha impossível. A mulher que ele amava ou o cachorro que tinha salvado ele da solidão. Bento ficou semanas dividido. Perdeu sono. Perdeu peso. Olhava para Max e não conseguia imaginar a vida sem ele. Mas olhava para Clara e via um futuro, uma possibilidade, uma chance de ser feliz de um jeito que nunca tinha sido. E ele escolheu errado. Ele escolheu Clara. E levou Max para o abrigo. Alemanha. Munique. Bento chegou num dia frio de abril. Tudo era novo. A língua, a comida, o cheiro do ar. Clara estava radiante. Ela tinha alugado um apartamento pequeno mas charmoso no centro. Tudo moderno, clean, minimalista. Perfeito. Menos pelo vazio. Bento tentou se adaptar. Conseguiu um emprego freelance. Conheceu alguns brasileiros expatriados. Saía com Clara, explorava a cidade, fingia que estava tudo bem. Mas não estava. Toda noite, quando entrava em casa, ele esperava. Esperava ouvir o barulho das patas no chão. Esperava ver Max correndo para cumprimentar. Esperava o focinho gelado encostando na mão dele. Mas não tinha nada. Só silêncio. Clara percebia. Você ainda está pensando no cachorro? Bento negava. Mas ela sabia. E começou a ficar irritada. Começaram as brigas.
pequenas no início, mas crescendo. Sobre tudo e sobre nada. Sobre o passado, sobre o futuro, sobre o fato de Bento nunca estar completamente presente. Porque ele não estava. Parte dele ainda estava no Brasil. Parte dele ainda estava com Max. 1 ano se passou. Bento ligou para o abrigo. Queria saber. Precisava saber. A mesma funcionária atendeu. Aquele Golden que o senhor deixou aqui? Sim, ele ainda está aqui. Ninguém adotou. O coração de Bento afundou. Como ele está? Ah, ele está bem. Come, bebe, obedece. Mas, ele é meio estranho. Fica muito tempo na porta. Como se estivesse esperando alguém. Bento desligou o telefone e chorou. 3 anos se passaram. Bento e Clara terminaram. Era inevitável. Eles tentaram. Mas algumas escolhas, uma vez feitas, contaminam tudo. E Bento carregava a culpa como uma pedra no peito. Ele ficou na Alemanha. Arrumou um emprego fixo. Conheceu outras pessoas. Tentou namorar de novo. Mas nada colava. Porque ele não estava inteiro. Porque tinha deixado um pedaço dele no Brasil. Um pedaço dourado, de 4 patas, que não parava de esperar. 5 anos. 7 anos. 10 anos. Bento construiu uma carreira. Ganhou dinheiro. Viajou pela Europa. Fez coisas que ele nunca imaginou que faria. Mas tudo tinha gosto de cinza. Tudo parecia oco. Ele pensava em Max todo dia. Todo santo dia. Se perguntava se ele ainda estava vivo. Se alguém tinha adotado. Se ele estava bem. Se ele tinha esquecido. Mas Bento não tinha esquecido. E então, 12 anos depois de ter deixado Max no abrigo, Bento tomou uma decisão. Ele ia voltar. Não para sempre. Só para vereador. Só para saber. Só para ter certeza de que Max estava bem, que tinha sido adotado, que estava feliz com outra família. Só para poder, finalmente, perdoar a si mesmo. Bento pegou um voo para São Paulo numa quinta-feira de agosto. Chegou de manhã cedo, com jet lag, cansado, nervoso. Pegou um táxi direto do aeroporto para o abrigo. Não dormiu, não comeu, só foi. O prédio estava igual. As mesmas letras desbotadas. O mesmo portão enferrujado. O mesmo cheiro. Era como se o tempo não tivesse passado. Mas tinha. 12 anos tinham passado. Bento respirou fundo. Empurrou o portão. Entrou. A recepção estava vazia. Ele tocou a campainha. Uma moça jovem a pare. Céu, não era a mesma funcionária de antes. Bom dia, posso ajudar? Bento engoliu em seco. A voz saiu trêmula. Eu deixei um cachorro aqui. Faz muito tempo. 12 anos. Um Golden Retriever. Nome Max. Eu queria saber se ele ainda está aqui. Ou se alguém adotou. A moça franziu a testa. 12 anos? Nossa. Espera um pouco. Ela foi até o computador. Digitou. Clicou. Procurou. E então parou. Olhou para a tela. Olhou para Bento. Tem um Golden aqui com esse nome. Mas 12 anos, ele deve estar bem velho. Ele está aqui? Ele não foi adotado? Não, ainda está aqui. Bento sentiu as pernas fraquejarem. 12 anos. Max tinha passado 12 anos naquele lugar. Eu posso ver ele? Claro. Vem comigo. Eles atravessaram o corredor. O cheiro era mais forte ali. Latidos vinham de todos os lados. Cachorros em jaulas. Pequenos, grandes, jovens, velhos. Todos esperando. Sempre esperando. A moça parou na frente de uma das últimas jaulas. É esse aqui. Bento olhou. E o mundo parou. Max estava ali. Mas não era o Max que Bento se lembrava. Não era o cachorro jovem, vibrante, cheio de energia. Max estava velho. Muito velho. O pelo, antes dourado brilhante, estava quase todo branco. Especialmente no focinho, nas orelhas, ao redor dos olhos. Ele estava magro, os ossos marcados. E os olhos? Os olhos que antes eram tão brilhantes, tão cheios de vida, agora eram opacos, nublados. Catarata. Ele estava quase cego. Max estava deitado no canto da jaula. Não se mexeu quando Bento chegou. Não levantou. Não balançou o rabo.
Era como se ele tivesse desistido. Como se tivesse cansado de esperar. Bento se ajoelhou na frente da jaula. As lágrimas já escorriam. Ele não tentou segurar. Max. O cachorro não reagiu. Ele não estava ouvindo bem também. A idade tinha levado quase tudo dele. Bento colocou a mão na grade. Max. Sou eu, garoto. Nada. A moça abriu a jaula. Pode entrar, se quiser. Bento entrou, devagar, sem fazer barulho. Ele se aproximou de Max. Se ajoelhou ao lado dele. E tocou-o pelo branco. Tocou a cabeça que antes era tão macia e agora estava tão gasta. Tocou as orelhas caídas. E Max sentiu. Ele levantou a cabeça. Devagar, com dificuldade, virou na direção de Bento. Os olhos nublados tentando focar. Tentando enxergar. E então, ele cheirou. Max encostou o focinho na mão de Bento. Cheirou, e alguma coisa dentro dele acordou. Alguma memória profunda, enterrada, mas nunca morta. O rabo começou a balançar. Devagar, fraco, mas balançando. Max tentou levantar. As patas traseiras falharam. Ele caiu. Tentou de novo. E dessa vez conseguiu. Tremendo, cambaleando, mas em pé. E então ele fez o que tinha feito por 12 anos inteiros, todos os dias, sem falhar. Ele foi até a porta. E esperou, porque Max nunca tinha deixado de esperar. Bento desabou. Desabou de um jeito que nunca tinha desabado na vida. Ele abraçou Max. Abraçou aquele corpo frágil, velho, cansado. E pediu perdão. Pediu perdão de um jeito desesperado, sabendo que não merecia. Sabendo que nada do que ele dissesse ia apagar os 12 anos que Max tinha passado ali. Sozinho, abandonado, esperando. Max lambeu o rosto de Bento. Aquele mesmo gesto de sempre. Aquele gesto de, está tudo bem. Mesmo depois de tudo. Mesmo depois de ter sido deixado. Mesmo depois de ter esperado 12 anos. Max ainda perdoava. Porque ele só sabia amar. Só sabia perdoar, só sabia esperar. E Bento entendeu, naquele momento, o que era amor incondicional de verdade. Eu vou te levar para casa, garoto. Eu vou te levar para casa. Bento adotou Max naquele mesmo dia. Não tinha planejado, não tinha estrutura. Mas não importava. Ele não ia deixar Max ali nem mais um dia. Ele levou Max para um hotel que aceitava animais. Deu banho nele, escovou-o pelo branco, comprou ração cara, própria para cães idosos. Comprou remédios para a artrite. Comprou uma cama macia. E Max, pela primeira vez em 12 anos, dormiu em paz. Não na jaula fria de concreto, mas ao lado de Bento. Como sempre deveria ter sido. Nos dias seguintes, Bento levou Max ao veterinário. O diagnóstico foi duro. Max estava com catarata avançada nos 2 olhos. Tinha artrite severa. O coração estava fraco. Ele era muito velho. Os anos no abrigo tinham cobrado um preço alto. Quanto tempo ele tem? O veterinário hesitou. Difícil dizer. Alguns meses, talvez. Depende. Mas ele não está sofrendo. Está cansado, mas não está com dor. Alguns meses. Bento tinha 12 anos de culpa. E alguns meses para compensar. Ele cancelou a volta para a Alemanha. Ligou no trabalho, pediu licença. Alugou uma casa pequena com quintal em São Paulo. E passou cada minuto, cada segundo, ao lado de Max. Eles faziam as coisas simples. Caminhadas curtas no quintal. Max não conseguia mais correr, mas cheirava as flores, sentia o sol no pelo. Bento fazia comida caseira para ele. Frango, arroz, legumes. Max comia devagar, mas comia. E toda noite, Max dormia na cama com Bento. A cabeça apoiada no peito dele. Roncando baixinho. Como nos velhos tempos. Como deveria ter sido sempre. Bento conversava com Max. Contava sobre a Alemanha, sobre as coisas que tinha visto, sobre os arrependimentos. E Max escutava. Ou pelo menos, ficava ali, perto, como sempre ficou. 3 meses se passaram.
Max estava ficando mais fraco. Comia menos. Dormia mais. As patas traseiras já não o sustentavam direito. Mas o rabo ainda balançava quando Bento chegava perto. Sempre balançava. Numa manhã de novembro, Max não conseguiu levantar. Bento o encontrou deitado na cama, respirando devagar, com dificuldade. Os olhos nublados olharam para Bento. E Bento soube. Era hora. Ele ligou para o veterinário. Pediu para ele vir em casa. Ele não ia fazer Max sofrer o estresse de ir até a clínica. Se Max tinha que ir, ia ser ali, em paz, no lugar que, por 3 meses, tinha sido o lar dele de novo. O veterinário chegou no fim da tarde. Bento carregou Max até o quintal. Colocou ele na grama, debaixo da árvore. O sol estava se pondo. A luz dourada, quente, iluminava-o pelo branco de Max. Bento se deitou ao lado dele. Abraçou ele. Encostou a testa na cabeça dele. Obrigado, garoto. Obrigado por ter esperado. Obrigado por ter me perdoado. Eu não merecia. Mas você me deu, porque você é bom. Você sempre foi bom. Max balançou o rabo, uma última vez. Fraco, mas ali. O veterinário aplicou a injeção. Devagar, com cuidado. E Bento sentiu. Sentiu o corpo de Max relaxar. Sentiu a respiração diminuir. Sentiu o coração, aquele coração enorme, generoso, leal, parar de bater. E Max se foi, em paz, nos braços de quem ele sempre amou, do jeito que ele sempre mereceu. Bento enterrou Max debaixo daquela árvore, com a coleira velha, com o brinquedo que ele tinha comprado 12 anos atrás e que Max nunca tinha esquecido. E com uma placa simples: Max, o cachorro mais leal que já existiu. Me perdoe por ter demorado tanto. Bento voltou para a Alemanha 2 meses depois. Mas ele era outra pessoa. Ele tinha aprendido algo que nenhuma carreira, em um país, nenhuma oportunidade ensina. Ele tinha aprendido que algumas coisas, uma vez perdidas, não voltam. Mas que algumas, se você tiver coragem de voltar, de pedir perdão, de tentar consertar, ainda estão lá. Esperando. Sempre esperando. Max esperou 12 anos. 12 anos sentado na porta daquele abrigo, todos os dias, esperando Bento voltar. Porque para Max, não havia dúvida. Não havia rancor. Não havia desistência. Só havia amor. E lealdade. E esperança de que, um dia, Bento ia lembrar. Ia voltar. Ia buscar ele. E Bento voltou. Tarde demais para compensar os anos. Mas há tempo de dizer adeus. Há tempo de pedir perdão. Há tempo de, por alguns meses, fazer Max sentir que nunca deveria ter sido abandonado. Se você tem alguém que está esperando por você, alguém que você deixou para trás, alguém que ainda acredita em você mesmo depois de tudo, não espera 12 anos. Não comete o erro de Bento. Volta. Pede perdão. Abraça. Porque o tempo passa. E a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Max ensinou isso para Bento. Com paciência. Com perdão. Com amor incondicional. E agora, Bento passa o resto da vida honrando essa lição. Trabalhando com abrigos de animais. Ajudando a encontrar lares para os esquecidos. Para os velhos. Para os que ninguém quer. Porque ele sabe o que é ser esquecido. E sabe o que é voltar. Se essa história te tocou, se você chorou junto com Bento e Max, se inscreve no canal Vozes da Alma. Histórias que mexem com a alma, que fazem a gente repensar as escolhas, que nos lembram que o amor, o verdadeiro, não desiste. Mesmo quando a gente desiste dele. E me conta nos comentários, você tem um animal de estimação? Como é a relação de vocês? Porque eles nos amam de um jeito que a gente nem sempre merece. E isso, talvez, seja a coisa mais pura que existe nesse mundo complicado. Max esperou 12 anos. E quando Bento finalmente voltou, Max não perguntou onde ele estava. Não cobrou. Não virou as costas. Só balançou o rabo. Porque era isso que Max sabia fazer. Amar. Incondicionalmente. Para sempre.